Olá, tudo bem? Hoje a gente vai explorar uma ideia que parece um verdadeiro quebra-cabeça, a lei do esforço inverso. Sabe aquela situação, certeza que todo mundo já passou por isso. Quanto mais a gente tenta segurar uma coisa com força, parece que mais ela escapa pelos dedos. Pode ser uma noite de sono que não vem, uma ideia que some, ou até a felicidade. Mas afinal, por que isso acontece? Por que se esforçar tanto pode jogar contra a gente? Olha só que interessante. O psicólogo francês Émile Coué, lá atrás, já tinha matado essa charada. Ele percebeu que existe uma batalha acontecendo dentro da nossa cabeça. De um lado, está a nossa força de vontade, dizendo eu tenho que conseguir. E do outro, a nossa imaginação, que muitas vezes fica desenhando o cenário do fracasso. E adivinha quem ganha? Segundo o Coué, é sempre a imaginação. Sempre. Para a gente entender isso de um jeito bem prático, tem uma analogia que é simplesmente perfeita. A da areia movediça. Ela mostra essa lei funcionando na nossa frente. Pensa na cena. Alguém cai na areia movediça. A primeira reação, o instinto, é se debater, lutar com toda a força, não é? Pois é, esse é justamente o maior erro. Lutar desesperadamente só faz a pessoa afundar mais e mais rápido. A solução, por mais bizarro que pareça, é fazer o oposto. Parar, relaxar o corpo e tentar deitar. Porque aí o peso se distribui, a pressão diminui e a pessoa consegue flutuar até um lugar seguro. É totalmente contraintuitivo, mas é o que funciona. E essa ideia se aplica o tempo todo no nosso dia a dia. Quem nunca ficou rolando na cama pensando eu preciso dormir, eu preciso dormir? Quanto mais a gente se esforça, mais desperto fica. A mesma coisa acontece quando tentamos segurar o riso num momento sério, ou quando forçamos a mente para lembrar de uma palavra que está na ponta da língua. O esforço direto parece que bloqueia o caminho. Agora, essa ideia não é nenhuma novidade, não. Na verdade, ela aparece em várias culturas e épocas, com nomes diferentes. Vamos dar uma olhada em como essa sabedoria do não fazer foi explorada na literatura e na filosofia. Essa citação do Tolstói é genial para ilustrar isso. No livro, o personagem Konstantin Levin está lá, trabalhando no campo, e de repente ele entra num ritmo perfeito, um estado de fluxo total. Ele está cortando a grama sem esforço nenhum. Mas, no momento em que ele para e pensa, nossa, tô indo bem, vou tentar fazer ainda melhor, pronto, o esforço volta, o corpo pesa e o trabalho dele piora na hora. Lá no Oriente, os taoístas desenvolveram um conceito bem parecido, chamado de Wu Wei. Mas atenção, não tem nada a ver com preguiça ou não fazer nada. É uma espécie de ação sem esforço. É a arte de fluir com as forças da vida, em vez de lutar contra a maré. É sobre agir com precisão, na hora certa. O mais legal é isso. Tanto a psicologia aqui no Ocidente, quanto a filosofia lá no Oriente, chegaram na mesma conclusão, mas por caminhos diferentes. Uma foca no conflito interno, entre vontade e imaginação, a outra na harmonia com o que está do lado de fora. No fundo, as duas apontam para a mesmíssima verdade. Mas tá, por que isso acontece no nível mais profundo? Para tentar responder isso, vamos buscar a ajuda do escritor Aldous Huxley, que foi quem deu o nome para essa lei. Ele tinha uma teoria de que a gente tem vários eus dentro de nós. Primeiro, existe o que ele chama de eu pessoal consciente. Pensa nele como o nosso ego, sabe? Aquela parte da nossa consciência que acha que está no comando de tudo. É o eu que faz planos, que se esforça, que se preocupa e que muitas vezes acaba sendo quem mais atrapalha. Só que, segundo Huxley, existem outros eus muito mais poderosos operando em segundo plano. Tem a tal da alma vegetativa, que cuida de tudo que é vital, digestão, batimento do coração, sem que a gente precise pensar um segundo sobre isso. E tem também uma inteligência ad hoc, que é uma capacidade incrível de aprender coisas novas e complexas do nada, tipo um bebê imitando uma careta pela primeira vez. E é aqui que o conflito acontece. Quando o nosso eu consciente tenta controlar cada detalhe, ele acaba bloqueando, ofuscando esses outros poderes que são muito mais profundos e automáticos. Ao nos esforçarmos demais, a gente basicamente entrega o volante para o eu pequeno e ansioso, em vez de deixar os nossos sistemas mais sábios e eficientes fazerem o trabalho deles. Ok, a teoria é fascinante, a gente já entendeu. Mas e na prática, como é que a gente aplica isso na vida real? Vamos ver agora como essa lei aparece no nosso dia a dia. Vamos pegar produtividade no trabalho. Por exemplo, as pesquisas são muito claras. Trabalhar mais horas à força não quer dizer que o resultado vai ser melhor. Na verdade, a gente atinge um pico de produtividade ali com umas 4, 5 horas de trabalho focado. Depois disso, o desempenho cai drasticamente. A diferença de resultado entre trabalhar 12 e 16 horas é quase zero.
É a lei do esforço inverso na veia. Mas um ponto muito importante aqui. Entender essa lei não é uma desculpa para ser preguiçoso ou medíocre, de jeito nenhum. É o contrário. É um convite para a gente refletir. É sobre parar de empurrar uma porta que claramente diz puxe, é sobre dar um passo para trás, analisar a situação e tentar uma abordagem mais inteligente. E dá para aplicar isso em muita coisa. Quem escreve sabe, encarar uma página em branco e forçar as palavras só piora o bloqueio. Sob pressão, ficar obcecado com o problema só aumenta o estresse. E nos relacionamentos? Às vezes, quanto mais a gente força uma aproximação, mais a outra pessoa se afasta. Dar um pouco de espaço pode ser a melhor solução. E tudo isso nos leva à grande conclusão. Entender essa lei é, no fundo, aprender a arte de deixar fluir. A arte de fazer sem forçar, de agir sem se desgastar. O segredo não é abandonar os nossos objetivos, claro que não. A gente continua tendo metas, vontades, a grande virada de chave está na execução. A tarefa do nosso eu consciente é dar a direção, organizar as coisas, mas a execução em si, essa tem que ser entregue para os nossos sistemas mais profundos, com confiança, de um jeito mais relaxado. O Huxley resume isso de forma perfeita. Não é sobre deitar na cama e esperar que as coisas aconteçam. É sobre permitir que a nossa sabedoria interna, a nossa luz, apareça. E, ao mesmo tempo, usar a nossa mente consciente para organizar essa sabedoria de um jeito que seja útil para a gente e para os outros. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Qual é aquele desafio, aquela área da vida onde as coisas parecem travadas? Talvez, só talvez, a solução não seja tentar com mais força ainda, mas sim encontrar um jeito inteligente de se esforçar um pouquinho menos.